Leia 1 Reis. Isso, 1 Reis 19, do 1 ao 13, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sob pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as pedras diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto em seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Vamos orar? Feche seus olhos aí, se você puder. Se não puder fechar, conecte a sua mente ao Senhor e vamos falar com Deus mais uma vez. Pai amado, Deus querido, os dias de nossa vida estão em tuas mãos. O controle da história pertence ao Senhor. Tu fazes aquilo que lhe apraz, e diante da tua governabilidade não há o que questionar. O que nós precisamos é entender a tua vontade. O que nós precisamos é nos curvar diante da tua soberania. O que nós precisamos é aprender a depender do Senhor em todas as situações. Principalmente na crise, precisamos aprender qual é a tua vontade com elas. E por meio delas, o Senhor não nos desampara. Faz com que conheçamos essa noite mais um pouco da tua vontade por meio da tua palavra, na ação do teu Espírito. Onde cada filho e filha do Senhor estiverem agora, ouvindo esta transmissão e orando comigo, que eles sejam visitados
e ministrados de uma forma especial pela Tua Palavra, na ação do Teu Espírito. Quero estar na dependência do Senhor, Pai, e que através dessa transmissão, Pai, o Teu nome seja exaltado, seja visto, reconhecido, que haja transformação, que haja salvação, que haja renovo, que haja esperança esta noite em nossa vida, pelo poder que há em Ti, em nome de Jesus. Amém. Você está vivendo uma crise? Essa palavra é com você. Está passando por um momento de crise? Essa palavra é para você. Já passou por algum momento de crise? Esta palavra também é para você. Será que porventura ainda vais passar por alguma crise? Essa palavra também é para você. Essa palavra é para mim. Até porque no momento em que vivemos, o nosso país e o mundo estão em crise. A crise, ela existe individualmente e coletivamente. Existem diversos aspectos onde a crise pode se desencadear e pode se alojar. Existem crises no nível individual e no nível coletivo. Dentre os diversos aspectos e áreas que a crise pode alcançar e se achegar, entre elas, a crise pode ser emocional, a crise pode ser financeira, a crise pode ser conjugal, a crise pode ser familiar, a crise pode ser ministerial, a crise pode ser na saúde. Mas uma coisa é certa: as crises existem. Sejam aqui, sejam aí, mas elas existem. A grande questão é como lidar com a crise. É como lidar com os momentos de crise que passamos em nossa vida. Falando da crise emocional, um dado da Organização Mundial de Saúde é que cerca de 121 milhões de pessoas sofrem no mundo todo com uma doença chamada depressão. Quando considerado um período de 12 meses seguidos, inclusive o Brasil lidera entre os países em desenvolvimento o ranking mundial da prevalência da depressão. 18% da população que participou de uma pesquisa que foi feita recentemente estava deprimida há pelo menos um ano. Os dados brasileiros foram retirados do São Paulo Mega City, um estudo do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, que avaliou a prevalência dos distúrbios psiquiátricos na região metropolitana da cidade, baseado em 5.037 entrevistas. 121 milhões de pessoas no mundo hoje estão sofrendo uma crise emocional. Estão sofrendo uma depressão. A crise está configurada na área emocional. Falando da crise financeira, há uma estimativa e um dado, uma estatística de 12,9 milhões de pessoas desempregadas no primeiro trimestre de 2020 no Brasil. Quase 13 milhões de pessoas não têm uma renda fixa, um emprego formal, são desempregadas. E essa crise financeira, ela se traduz muitas vezes em fome, em miséria,
em necessidades gravíssimas a nível de sobrevivência. Existe a crise emocional e também existe a crise financeira. Mas também há a crise conjugal. O número de divórcios no Brasil cresce 75% em 5 anos, aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Crescem esses registros de divórcio no Brasil. Hoje, quase 140 mil casamentos são cancelados por ano, segundo dados do IBGE. Em 2006, por exemplo, esse número não chegava a 80 mil. Mesmo em devidas proporções com o aumento populacional da nossa nação, mas esse crescimento é um crescimento absurdo. 75% é o percentual de crescimento do número de divórcios. Isso significa que os casais estão em crise. Há muitos casamentos em crise, há muitos relacionamentos conjugais que estão em crise. Há também outra crise, a crise familiar. Quantas famílias estão vivendo uma crise dentro da sua própria casa? Pais com seus filhos nas drogas, no tráfico, vivendo uma vida de desgraça, perturbando a paz dos seus pais por conta dos vícios, a violência doméstica, violência contra a mulher, mulheres sofrendo violência doméstica, muitas vezes porque o seu esposo é usuário de drogas ou é um alcoólatra, e esses vícios fazem com que as famílias do nosso país sofram, faz com que as famílias do mundo sofram. Famílias em crise, filhos nas drogas, pais nas drogas, alcoolizados, alcoólatras, com vícios no álcool, e a família sendo prejudicada. A crise familiar existe. Precisamos orar pelas famílias em crise, porque aqui eu abro um parêntese para dizer que a família é a principal instituição de Deus. Sem família, não há raça humana, não há sociedade, não há igreja, não há mundo, não há país. Portanto, a família merece ser alvo de nossas orações. Vamos orar pelas famílias. Famílias que estão em crise, porque a família é um projeto de Deus. Foi algo que nasceu no coração de Deus e não no coração do homem. Deus criou o homem e a mulher, e foram ambos uma só carne, e constituíram o primeiro casal, a primeira família da raça humana, Adão e Eva. Tiveram uma crise também, o ciúme de um irmão para com o outro, que fez com que esse se tornasse um homicida. Caim mata Abel, seu irmão, porque Deus se agradou mais do dízimo e da oferta de Abel do que da de Caim. A família está em crise. Há famílias em crise, mas há também a crise ministerial. É outro tipo de crise que tem assolado nesses últimos tempos a vida de nossos colegas pastores. Nos últimos anos, vários pastores americanos tiraram suas vidas. Assim como no Brasil, o fato passa a ter certa frequência. De acordo com
o Instituto Schaeffer, 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. 71% se dizem esgotados. 80% acreditam que o ministério pastoral afetou negativamente suas famílias. E 70% dizem não ter um amigo próximo. A causa mais comum noticiada para o suicídio de pastores e líderes é a depressão, associada ao esgotamento físico e emocional, traições ministeriais, baixos salários e isolamento por falta de amigos. Crise no ministério, crise na família, crise emocional, crise no casamento e crise na saúde. O Brasil tem agora 15.633 óbitos desde o primeiro registro oficial da doença do Covid-19. Agora são 233.142 pessoas diagnosticadas com a doença. Esse dado é um dado recente, de hoje, provocada pelo novo coronavírus. Sendo que, segundo o governo federal, 89.672 estão recuperados. O país, o Brasil, ultrapassou a Itália. A Itália registrou 224.760 casos. O Brasil registra agora 233.142 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus. O país ultrapassou a Itália e agora é o quinto em casos confirmados no mundo. A pergunta é: como lidar com a crise? O que fazer em tempos de crise? Como lidar com esse grande desafio? A primeira coisa, certamente, que nós precisamos fazer é nos acalmar, é não nos desesperar, porque quando nos desesperamos, nós perdemos a capacidade de lidar com a crise, perdemos a paz, perdemos a capacidade de raciocínio, de criar estratégias e de buscar a Deus, inclusive, para que Ele nos ajude a passar e a superar as crises que passamos. O profeta Elias, que nós lemos aqui, foi um homem que passou por crises, e uma delas está aqui presente no texto que nós lemos. Como eu disse no início dessa reflexão, essa mensagem, ela vai encontrar um lugar em nosso coração, no coração de todos nós. Porque das mínimas às máximas, das menores às maiores, simplesmente pelo fato de sermos humanos, nós estamos sujeitos às crises. Mas esta mensagem não é para nos desanimar, para nos desmotivar, mas para que a gente possa perceber quais são as respostas de Deus, ou o que Deus tem para nos falar e para nos direcionar, para nos ministrar, quando nós pensamos ou quando nós vivemos uma crise, seja ela em qual área for. Quem sabe você que está me ouvindo agora, você que está ouvindo essa mensagem, você está passando por uma crise. Não sei se é emocional, se é conjugal, se é familiar, se é financeira, se é na saúde, se é ministerial. Mas há sempre uma solução para a crise. Por que há sempre uma solução para a crise? Porque Deus está acima da crise. Porque Deus é maior. Inclusive Deus mesmo, na sua soberania, Ele permite que as crises possam chegar até nós. E se Deus permite que nós passemos por crise, a palavra do Senhor nos orienta que Deus não nos permite passar por uma prova maior do que nós podemos suportar. Antes do nosso limite, Deus nos fornece um escape. Deus sempre nos dá uma alternativa. Deus sempre nos mostra um caminho. Deus sempre nos fala
e nos mostra uma solução para que a gente possa lidar com esta crise. Ainda que a gente não saia imediatamente da crise, mas no meio da crise, Deus nos proporciona alternativas, Deus nos proporciona uma solução. E agora, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você que está me acompanhando, é preciso ter fé. Triste, creio eu, da pessoa que quando passa por uma crise não tem fé em Deus. Porque Deus é realmente esse ser superior a nós, que está além da crise, que está além da nossa capacidade de solucionar os problemas. É realmente esse refúgio, esse socorro, esse braço forte que nos auxilia no meio da crise, é esse braço forte que nos auxilia nos momentos de dificuldade. Por isso é necessário agora termos uma fé robusta, sólida, inabalável em Deus, para que possamos buscar nele alternativas para superar a crise, para lidar com a crise, para ultrapassar a crise e forças para vencermos a crise. Versos 1 e 2 eu leio assim: Acabe fez saber Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a um deles. Elias, o profeta, está sendo ameaçado de morte. O grande profeta Elias agora está sendo ameaçado de morte por Jezabel, uma mulher perversa que não temia Deus. Estava buscando matar o profeta Elias. Então, Elias está aqui no início de uma crise. Após ter uma grande vitória sobre os profetas de Baal, 450 profetas de Baal foram vencidos, foram mortos pelo profeta Elias, e Deus se manifesta a resposta à oração de Elias, quando ele pede para que Deus derrame fogo do céu sobre o sacrifício, sobre o holocausto. Então Deus responde à oração de Elias, Deus derrama fogo do céu e consome todo o sacrifício, todo o holocausto. Então Elias ali tem a sua fé honrada, a sua oração respondida. Mas logo após esse episódio, este momento de vitória, Elias então é perseguido e estão procurando matá-lo. Começa então uma crise na vida do profeta. Versos 3 e 4 de 1 Reis 19 diz assim: Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertencia a Judá, e ali deixou o seu moço, seu ajudador. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. O profeta, agora prometido de morte, está em fuga para salvar sua vida. Demonstra uma grande crise emocional e pede a Deus para tirar a sua própria vida. O grande profeta Elias, o homem que tinha a unção de Deus, o profeta Elias, agora está numa profunda depressão. Vivemos tempos de crise e é muito natural no momento da crise nós perguntarmos a Deus o porquê e questionarmos a Deus: Senhor, por que estou passando por essa crise? Por que estou sendo perseguido pelos Baalins e agora estão tentando tirar minha vida? Poderia ter perguntado o profeta Elias. Quem sabe no meio de uma crise você já perguntou a Deus: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa crise? E aqui o profeta demonstra um estado depressivo, um estado emocional angustiante, porque ele pede a Deus para que Deus o mate. Tire a minha vida, Senhor. Poderíamos pensar
Por que o Senhor permite a crise? Por que o Senhor permite essa perseguição na vida do profeta Elias? E aí a gente pode perguntar aqui agora, será que ele perdeu a fé? Parece que este momento de depressão, ele suprime a fé, ele suplanta a fé, ele se coloca de uma forma a expulsar a fé do nosso coração. Será que em algum momento de crise você já perdeu a fé? Será que alguma crise que você já passou na sua vida foi capaz de tirar a sua fé em Deus? Agora o profeta está no estado depressivo e pedindo a Deus para morrer. Nós vimos aqui os dados da Organização Mundial de Saúde. 121 milhões de pessoas sofrem de depressão em todo o mundo. O índice de depressão aumenta e a estimativa dos institutos de pesquisa da área de medicina, enfim, psiquiatria, dizem que até 2030 a depressão vai ser a pior doença da humanidade. O profeta está pedindo a morte. O profeta está num estado de depressão, um estado emocional angustiante, está sendo perseguido pelos profetas de Baal para que possa lhe ser tirada a vida. Versos 5 e 6 diz assim: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. E aqui a gente já começa a ver as respostas de Deus, a gente já começa a ver o que Deus vai falar ao nosso coração no meio da crise. Perceba que um anjo tocou o profeta. O anjo foi um instrumento de Deus, enviado de Deus, para suprir a necessidade do profeta, para ajudar o profeta no meio da crise. O anjo manifesta ali o cuidado de Deus sobre Elias. O que nós aprendemos aqui nesses versos agora é que Deus cuida dos seus enquanto dormem. O salmista vai dizer que o Senhor supre as necessidades dos seus enquanto dormem. O Senhor abençoa os seus enquanto dormem. Enquanto dormimos, Deus cuida de nós, mesmo no meio da crise. Sabe, meu amado, meu querido, se você está vivendo um momento de crise, enquanto você dorme, há um Deus que não dorme, mas que cuida de você. Não importa se a crise é no casamento, não importa se a crise é na família, financeira, na saúde, a área que seja a sua crise, eu quero te dizer uma coisa essa noite: Deus cuida de você no meio da sua crise. Deus está aqui cuidando do seu profeta. Deus está aqui agora enviando um anjo para alimentar, para trazer alimento para Elias. Isso significa que Deus sabia da necessidade do profeta. Deus conhece a sua necessidade. Deus conhece a sua fragilidade, a sua estrutura, diz o salmista. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus sabe até onde você pode suportar. Fica firme no Senhor, porque Ele vai entrar com providência. Sabe por quê? Porque Ele cuida de você. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue as suas emoções ao Senhor esta noite. Entregue a Deus a sua angústia, a sua crise momentânea, porque Ele cuida de você. Entregue a Deus a sua família, entregue a Deus o seu casamento, entregue a Deus a nação brasileira, entregue a Deus a sua saúde, ou a saúde de alguém da sua família, mas entrega em Deus, entrega a Deus, porque Deus cuida dos seus. Aqui agora,
Deus alimentou o profeta, enviou um anjo e colocou ali um pão cozido em brasa e uma botija de água. O que Elias fez? Ele comeu e tornou a dormir. Deus cuida dos seus enquanto dormem. Versos 7 e 8 diz assim: voltou segunda vez o anjo do Senhor e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Percebo que Deus, Ele não apenas cuida do profeta no meio da sua crise, mas Ele fortalece o profeta para a etapa seguinte, para o que ele ainda havia de passar. Deus nos fortalece no meio da crise. Você pode aí declarar isso para você mesmo, no seu coração, e receber essa palavra: Deus me fortalece no meio da crise. Elias foi fortalecido com aquele alimento e provou do cuidado de Deus. 2 vezes ele foi alimentado e fortalecido para aquilo que ele ainda havia de passar. Às vezes, a gente não está no final da crise, a gente está no meio da crise, um pouco desorientado, desanimado, desmotivado, desesperançado. E aí a gente percebe o nosso estado de fragilidade, mas ali naquele momento Deus manifesta o seu cuidado para conosco. Dormir, aqui agora entendamos como descansar. Quem sabe este é o momento de você fazer o que Elias fez. Após receber o alimento do Senhor, descanse nele. Descanse em Deus. Às vezes, isso acontece muito conosco. Nós queremos resolver as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, com as nossas mãos, e atropelamos o agir de Deus. Atropelamos a vontade de Deus. Porque nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, com as nossas mãos, de acordo com a nossa vontade. E então atrapalhamos o cuidado de Deus. Quem sabe no meio da crise, nesse momento, é hora de você parar de tentar resolver as coisas da sua maneira, do seu jeito. É a hora de você descansar em Deus e deixar que Ele cuide de você e fortaleça você no meio dessa crise. Porque Deus cuida de nós no meio da crise e Deus também nos fortalece, porque Ele sabe aquilo que vai vir amanhã. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Amanhã, no amanhã existe outra luta. O amanhã reserva para nós outro desafio, outra circunstância talvez embaraçosa e difícil. Por isso hoje, a gente precisa descansar e confiar em Deus, para que Ele nos alimente e cuide de nós, para que para o amanhã possamos estar preparados. Deus está preparando Elias para a próxima etapa. Quem sabe esta noite, Deus está preparando você para a próxima etapa. Deus está preparando você para o amanhã que vai chegar. Às vezes você está no meio da crise, no meio da luta. Então isso significa que ainda existe um percurso, ainda existe uma parte da luta que não foi lutada, ainda existe uma parte da crise que não se passou. Você está na metade da crise, na metade do problema, ainda não conseguiu resolver. Ainda precisa reunir forças para ir passar o que ainda há de se passar. Então, descansa no Senhor, confia no Senhor, porque Ele cuida de você e Ele vai te dar força para que você chegue até o final da crise.
Foi o que aconteceu aqui com Elias. Interessante, o anjo o alimentou 2 vezes. E na segunda se esclarece a necessidade dele estar bem alimentado, para que ele possa estar forte para o que havia de vir. Versos 9 e 10. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor. Elias respondeu a Deus: Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procurei tirar-me a vida. O profeta chegou ao ponto de pensar em suicídio. E aqui nesse momento, ele entrou numa caverna. Conhecida essa passagem de Elias, porque a gente sempre fala da caverna. Aqui não é a caverna de Platão. Aqui é a caverna de Elias, do profeta Elias. A caverna pode representar um lugar de refúgio, um lugar de abrigo, ou um lugar de solidão e um lugar de medo. Quem sabe essa noite você é uma pessoa que entrou na caverna para se refugiar de alguma forma, buscando abrigo ou sentindo medo e solidão. Elias passou por isso. Entrou talvez no seu lugar de solidão, de solitude, de refúgio, de abrigo. Na hora da tempestade, a caverna é um abrigo. Mas quando se está ameaçado de morte, a caverna pode ser um lugar de medo, de pavor e de solidão. Quem sabe essa crise ela está te ameaçando de alguma forma e você está dentro da caverna, buscando algum refúgio, algum abrigo, mas também sentindo medo e solidão. A pergunta de Deus para Elias quando ele entra na caverna é: que fazes aqui, Elias? Por que você está na caverna? Quem são esses Elias de hoje que recebem esta noite a mesma pergunta de Deus: o que fazes aqui? O que fazes aqui, João? O que fazes aqui, Maria? O que fazes aqui, Pedro? O que fazes aqui? Dentro de uma caverna. Medo, solidão, refúgio ou abrigo? A caverna tem essa representatividade agora na vida do profeta Elias e também na nossa vida. A pergunta de Deus para nós essa noite: o que fazes aqui? Quem é que fez a pergunta? Foi Deus. Isso significa que Deus estava ali na caverna. Ainda que você esteja na caverna, Deus está com você. Ainda que você esteja no lugar de solidão, no lugar onde se sente medo, saiba, Deus está com você te perguntando: o que você está fazendo aqui? O que fazes aqui? Versos 11 a 13 diz assim: disse-lhe Deus: sai, ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor um grande e forte vento que fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto em seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna.
E eis que veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? A caverna, ela pode também representar um lugar de paralisia. Dentro da caverna, Deus pergunta para Elias: o que fazes aqui, Elias? Ou seja, continue, não pare, não desista, prossiga, avante, continue no seu trajeto. Você vai vencer essa crise. Continue caminhando. Você tem um alvo, você tem um objetivo, você tem um propósito. Continue. Não entra na caverna, não pare. Não fique nessa solidão, não fique nesse medo. Saia, ponte em pé e vá até o lugar onde você deseja ir. É preciso ouvir a voz de Deus. Uma pergunta que Deus faz para nós: o que fazes aqui? E Deus fala: sai, ponte nesse monte perante o Senhor. Elias está aguardando uma direção de Deus, Elias está aguardando a voz de Deus, e de repente vem um grande vento, um vento forte. Porém o Senhor não estava no vento. Depois vem um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo. O cício é um som, um barulho suave, como que de folhas, uma brisa suave, um rumor brando, como se fosse um murmúrio em palavras em baixo volume. Um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto em seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz que lhe disse: que fazes aqui, Elias? Novamente, Elias está num lugar de paralisia. Elias precisa prosseguir. Deus responde a Elias na caverna. Mas Deus não responde no tumulto, no barulho, no vento forte, no terremoto, no fogo, mas no cício. Sabe o que eu aprendo, amado? Na hora da turbulência, na hora da crise, do desespero, da dificuldade, da adversidade, nós precisamos parar um pouquinho e ficar em silêncio, para que os nossos ouvidos consigam ouvir o Senhor. O Senhor não estava no vento forte, o Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava no fogo, o Senhor não estava no barulho, o Senhor não estava no tumulto, mas Deus estava no silêncio, na suavidade do som, no cício. Quem sabe essa noite você precisa descobrir o cício dentro da caverna. Dentro da caverna, quem sabe você já ouviu o barulho do vento, já ouviu o som do terremoto e já se assustou com o fogo. Quem sabe dentro da caverna você já sentiu medo pelo barulho que as adversidades causam, pelo tumulto que a crise pode causar na sua mente, no seu emocional, no seu pensamento, e você não conseguiu encontrar ainda o seu cício, ou seja, o silêncio. Lembro-me da letra de uma canção: eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. No silêncio Deus está.
No silêncio Deus fala. Quando a gente vai orar, qual é a recomendação de Jesus? E tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê secretamente te recompensará. No meio da crise, nós precisamos parar. Deixar de ouvir o barulho, deixar de ouvir o tumulto e permitir que o silêncio se aloje no nosso ambiente, para que possamos ouvir a voz de Deus. Não adianta. Se você se desesperar, Deus pode não falar aí. Se você permitir ficar vivendo esse tumulto, esse barulho, esse terremoto, esse fogo, e você está desesperado e achando que Deus vai falar em qualquer momento desse, mas quem sabe Deus está esperando o barulho passar e na brisa suave, ao som do cício, Deus vai falar para você: o que fazes aqui? Deus quer te tirar da caverna, Deus quer te tirar dessa crise. Mas enquanto Ele ainda não te tirou dessa crise, Ele está te ensinando a depender dEle. Seja no seu casamento, seja na sua família, seja uma crise financeira, seja na saúde, em qualquer área. Se você estiver passando por uma crise, busque a voz de Deus dentro dessa caverna. Porque Deus vai falar com você. Ele vai te mostrar. Ele será contigo. Ele vai cuidar de você. Ele vai te alimentar. Ele vai te fortalecer. E Ele vai te perguntar: o que fazes aqui? Não fique parado nessa caverna. Põe-te fora e vá até o monte perante o Senhor. Isto é, continue caminhando na direção de Deus. Se você está vivendo uma crise no seu ministério, eu sou pastor, vou completar 2 anos esse ano de ministério aqui na Primeira Igreja Batista de São Luís. Estou no início do ministério pastoral, mas sabemos que o ministério pastoral tem seus momentos bons e também os seus momentos difíceis. Essa palavra é para nós. Se você estiver passando por uma crise ministerial, quem sabe está na hora de você ouvir o cício de Deus. Lembre-se do cício de Elias. Foi quando Deus falou com o profeta: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aí parado? O que você está fazendo aí nessa solidão? O que você está fazendo aí nessa angústia, nesse medo? Bote para fora, sai da caverna. Saia da caverna. Vá para o lugar que Deus quer te levar. Segure nas mãos do Senhor. Mesmo no meio da crise, você não está sozinho. Deus está contigo. A crise no casamento é difícil, mas você não está sozinho. Deus está contigo. E a pergunta de Deus para você essa noite é: o que você está fazendo aqui? Por que ainda você está aqui nessa caverna? Sai da caverna. Continua. Não desista. Não pare. Deus tem bênçãos para a sua vida. Deus tem bênçãos para o seu casamento. Deus tem bênçãos para a sua família. Deus tem bênçãos para a sua casa. Deus tem bênçãos para a sua vida. Mas não fique nessa caverna por muito tempo. Só fique até o cício. Busque o cício. Busque o cício. O que é o cício? A voz de Deus. Um momento em que Deus fala. Um momento em que Deus nos fala, nos direciona e nos diz: põe-te para fora e vá até o monte do Senhor.
Joga-te para fora e vá até o lugar onde Deus quer te levar. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite, no meio das crises existenciais. Amém? Quero orar pela sua vida. Sim, Mãe Irenita, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus abençoe a sua vida, meu querido, minha querida. A crise vai passar. Estamos orando pela crise causada pelo Covid-19. Estamos esperando que Deus nos ajude a passar por essa crise. E Deus está nos ajudando também. Deus é Deus de justiça, mas é Deus de misericórdia. Esta é a noite do Elias. Essa é a noite da caverna. Mas essa é a noite do Cício. Essa é a noite onde você vai ouvir Deus no silêncio. E tenho certeza que Ele cuida de você. Amém? Eu só quero ser um instrumento de Deus, para que a palavra de Deus seja ministrada sobre a sua vida. Você que está aí nessa transmissão, com a sua família, na sua casa, quero orar pela sua vida agora. Pai, é o Teu Espírito, Pai, que nos esclarece a Tua vontade, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito faça a Tua obra agora em nossos corações. Que esta noite, Pai, fique marcada em nossa vida pelo agir do Senhor, pelo renovo do Senhor, pelo alimento do Senhor e pela salvação que há em Ti, Pai. No meio das crises, há um Deus que cuida dos seus. Se há alguém, Senhor, nessa noite, no meio de uma crise, que seja fortalecido pelo Senhor, pela Tua palavra, no poder do Teu Santo Espírito. Faça o Teu milagre em cada vida, em cada família, em cada coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não sou nada, sou pó e cinza, mas nas Tuas mãos, Pai, nas Tuas mãos, nós somos vasos preciosos para Ti, Pai. E Tu és o nosso oleiro. Ah, Deus, alcance cada vida nessa noite. Se há alguém acompanhando essa transmissão, Pai, estamos chegando ao final desse culto, Senhor, que está orando comigo agora, que deseja entregar a sua vida a Ti, Pai. Que esta pessoa seja abençoada e possa receber a força e a fé para tomar essa decisão de seguir ao Senhor, de receber o Teu Filho Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Faça deste momento agora o Teu momento, Senhor, mais do que nunca, em nome de Jesus. Amém.